Olá, nós estamos aqui para te orientarem sobre como realizar o levantamento patrimonial de 2020, que ele é indispensável para o fechamento do inventário contábil do município de Goiânia. Você recebeu um processo com 5 formulários, todos eles necessários para efetivar esse levantamento. São estes os formulários: o formulário para levantamento dos bens para inventário, o formulário de bens não encontrados, o formulário dos bens sem patrimônio ou não inventariados, aqueles que nunca foram tombados, o formulário de desfazimento de bens inservíveis, inutilizados ou abandonados e o formulário de desfazimento de bens furtados, roubados, extraviados e avariados. Agora nós vamos falar de cada um deles. Bom, primeiro, o formulário do levantamento dos bens para inventário. Na parte superior deste formulário tem o cabeçalho onde você deve preencher. Onde está escrito órgão, você vai colocar Secretaria Municipal de Educação. Unidade administrativa é a diretoria ou a gerência em caso da sede, e no caso das instituições de ensino é a sua coordenadoria regional. A subunidade administrativa é o nome da instituição, da escola ou CMEI, o responsável pelos bens é o diretor ou o gerente, o cargo e a função que você assume, o número da sua matrícula e se você é efetivo. Depois você vai iniciar o levantamento dos bens para inventário. Para isso você vai utilizar o seu relatório geral de bens, aquele que foi enviado para você por e-mail e que deve ser anexado aqui, o relatório geral de bens, no seu processo de inventário. Então lá no seu relatório geral de bens, aquele da letrinha bem pequenininha, na primeira coluna vem o número do patrimônio, número patrimonial. Então você vai colocar aqui número patrimonial, você vai pegar aquele da primeira coluna. E aqui na plaqueta, você pode colocar ou o número do patrimônio ou o número da plaqueta. Lembrando que o número patrimonial, ele sempre tem 9 dígitos. E o número da plaqueta, ele pode ter de 1 a 8 dígitos. Então, se você colocar o número patrimonial ou o número da plaqueta, nós vamos conseguir identificar o bem. Aí, qual é o bem? Você vai descrever o bem tal como ele está descrito no seu relatório geral de bens. Um exemplo: mesa infórmica com 2 gavetas. A localização física, você vai colocar o local que ele está na sua instituição, na sua gerência, a sala que ele está. E na descrição você vai colocar a situação atual, uma especificidade do bem, a situação que ele se encontra hoje. Suponhamos que seja essa mesa fórmica com 2 gavetas, mas uma gaveta está quebrada. Então você vai dizer aqui na descrição: gaveta quebrada, mas está em uso. Então, aí no final do seu relatório, na parte inferior, tem a data e tem o responsável pelo levantamento patrimonial. Porque é importante dizer que para realizar esse levantamento patrimonial, a diretora ou o gerente, ele tem que designar alguém da instituição para auxiliar nesse levantamento. E aí essa pessoa que fez o levantamento com você, ele deve assinar aqui, na parte de baixo, do lado esquerdo, responsável pelo levantamento patrimonial, datar, assinar e colocar o número da matrícula. E do lado direito é o nome do diretor ou gerente responsável pelos bens. Finalizando, você vai partir para o relatório dos bens não encontrados. Os bens não encontrados são aqueles que estão no seu relatório geral de bens, mas você não encontrou ele na sua instituição. Então você vai preencher o cabeçalho novamente, órgão, Secretaria Municipal de Educação, a unidade administrativa que é a diretoria, a gerência ou a sua coordenadoria, a subunidade administrativa que está aqui do lado direito é o nome da instituição, escola ou CMEI, o responsável pelos bens, que é o diretor ou o gerente, o cargo ou função que ocupe e o número da matrícula e se é efetivo. Você vai descrever o bem da mesma maneira que você descreveu no outro formulário: número de patrimônio, número do item, a marca do bem se houver, a localização onde ele está na sua instituição, a descrição tal como aparece no seu relatório geral de bens. Porém aqui você tem que justificar a ausência desse bem. Por que esse bem não está na sua instituição? Ele é um bem que simplesmente está desaparecido, então você vai colocar bem desaparecido. Será que ele foi um bem doado para outra instituição? Então aí você vai escrever aqui na justificativa de ausência do bem: bem doado para a instituição tal. Ou você pode ter uma outra justificativa: quando você assumiu, esse bem já não estava aí, então bem desaparecido em gestões anteriores. Aqui embaixo, da mesma maneira, você vai preencher
o responsável pelo levantamento vai assinar e o diretor também, lembrando que é importante marcar aqui a coluna da direita. Em todas as planilhas você tem que marcar o estado de conservação dos bens. Aqui, nesse caso da planilha do formulário de bens não encontrados, não tem como você marcar porque é um bem que não está aí, então você não sabe. Mas nas demais planilhas, que foi dito anteriormente, que é o formulário dos bens para inventário, você deve marcar se o bem está em ótimo estado, bom ou regular. Então, feito isso, terminou de elencar todos os bens que você encontrou, que está tudo direitinho, e depois os bens não encontrados, aqui nesse formulário de bens não encontrados, você vai para o formulário dos bens sem patrimônio. São aqueles bens que estão na sua instituição e nunca foram tombados, nunca foram inventariados. Não se trata de bens, é importante deixar claro, que apenas estão sem plaqueta, porque talvez o bem está sem a plaqueta, sem o número patrimonial, mas ele é tombado, ele está no seu relatório de bens. Então, neste formulário aqui são os bens, formulário dos bens sem patrimônio, bens nunca inventariados. São aqueles bens que vocês receberam por doação, ou bens que vocês compraram com uma verba de uma festa que vocês realizaram, ou um servidor que vocês fizeram uma vaquinha na instituição e compraram bem. Então, esses bens que não estão tombados, vêm para esse formulário. Vocês vão preencher o cabeçalho da mesma forma como os anteriores, vão descrever aqui por que esse bem está sem número de patrimônio. Está sem número de patrimônio porque foi recebido de doação. Qual é o bem? E aí você vai descrever como se encontra o bem, da mesma maneira que você descreveu na planilha anterior, na planilha de formulário de bens, né? Então, qual é a situação do bem? Ele está em bom estado, ele está com dificuldade para realizar as cópias. Você tem que pôr a especificidade atual do bem. E aí você vai marcar também aqui do lado direito da página a situação dele, se ele está ótimo, bom ou regular, ok? Embaixo, quem está fazendo o levantamento vai assinar e o diretor também. Depois nós vamos para o formulário dos bens inservíveis, inutilizados ou abandonados. Esse formulário de bens inservíveis vocês vão utilizar como apoio para preencher esse formulário, o termo de recolhimento que foi anexado ao processo de inservível que foi feito no ano de 2019. As instituições que tinham sucatas, que tinham inservíveis na sua instituição, elas montaram um processo para que esses bens fossem recolhidos. Dentro desse processo, vocês encaminharam, anexaram nele um formulário para recolhimento de bens, onde você descreve toda a sua sucata item por item. Então, aquele formulário para recolhimento, ele pode servir de apoio para você aqui. Você pode pegar todos os itens que você descreveu lá e descrever aqui também agora. E se depois daquela data que você fez aquele processo de inservível tiver surgido mais alguma sucata, aí sim você acrescenta posteriormente aqueles que você já acrescentou aqui, tá bom? Então você vai preencher o cabeçalho da mesma forma, o órgão é a Secretaria Municipal de Educação. Nesse caso desse formulário aqui, ele não tem a subunidade administrativa. Então você pode colocar aqui o nome da sua instituição barra sua CRE. O responsável pela unidade, que é o diretor, e o responsável pela avaliação do bem, que é a pessoa que está te auxiliando, que está analisando esses bens com você, fazendo o levantamento com você. E o cargo ou a função de quem fez o levantamento, tá bom? Então aí depois você vai partir para o preenchimento da planilha em si. O número de itens, assim como você colocou lá no formulário, você vai começar número 1, número 2, descrevendo o número de itens aqui, o número patrimonial dele e a especificação, o nome do bem, por exemplo, impressora jato de tinta, e aí está solicitando a marca aqui, marca HP, você vai colocar a marca do bem se tiver sido possível identificar, porque às vezes o bem está tão avariado que não é possível identificar essa marca, mas se possível você coloca. O modelo também, em alguns casos é possível identificar um modelo, em casos de eletrônico, por exemplo, impressora jato de tinta HP modelo L2662. Então se você tiver o modelo, você coloca o modelo. E é importante que aqui é preciso ter a foto, anexar as fotos do bem.
Nessas fotos, esse ano a gente está solicitando que seja de 2 a 5 fotos. Se for um bem de tamanho grande, no máximo 2 bens por foto. Se for de tamanho pequeno, até 5 bens por foto. Importante que você preciso identificar o número patrimonial deste bem com uma plaquetinha. Ou o número do item ou o número patrimonial. Você tem que fixar no bem uma plaqueta e tem que ficar visível, possível de se identificar o número do patrimônio desse bem, ok? Então você vai colocar a marca, a situação em que o bem se encontra. É importante aqui na observação, a situação em que o bem se encontra, você descreva a real situação do bem. Suponhamos que seja uma mesa, você tem só a estrutura da mesa, a mesa está sem o tampo, então você vai colocar aqui, mesa sem o tampo. Ou então é uma cadeira que está sem o pé, você vai dizer aqui na observação, faltando cadeira, faltando o pé direito, ou então faltando o assento. É importante que você descreva a real situação do bem. E aqui você vai marcar o estado de conservação do bem. Você vai marcar como ele é um bem, ele pode ser um bem inservível, sucata, ou talvez aqui também você tenha na sua instituição algum bem ocioso, que é um bem que ele não está sucateado, ele ainda está em condições de uso, mas não para você. Então, você vai marcar ele como ocioso. E aqui no inservível, você vai marcar pelo número. Aí você pode observar aqui no seu formulário que tem o número 1 como recuperável, número 2 antieconômico, número 3 irrecuperável, número 4 inutilizado e número 5 abandonado. Se você escolher marcar este bem como recuperável, você terá que apresentar 3 pesquisas com levantamento de preço. Ok? Então, se é um bem que é possível ser recuperado, mas que não serve para você, você tem que anexar, junto ao processo, 3 pesquisas de levantamento de preço. Ok? Então, aí você vai preencher aqui, você vem aqui para a parte inferior da página, responsável pela informação é o servidor que te auxiliou novamente no levantamento, o diretor, que também vai assinar aqui do lado direito, e o secretário da pasta, o titular da pasta seria o professor Marcelo, secretário de Educação. Então, finalizamos o formulário de bens inservíveis. Depois nós vamos para o formulário de desfazimento dos bens furtados, roubados, extraviados e avariados. Então, aqui da mesma maneira você vai preencher o cabeçalho, órgão, Secretaria Municipal de Educação, unidade administrativa, é o nome da instituição ou gerência que requereu o BO, que fez o boletim de ocorrência ou RAI, né? É o registro de atendimento integrado, que é feito pela internet. Então, quem solicitou o boletim de ocorrência? Qual a instituição que solicitou? No caso, o nome da sua instituição. E o detentor da guarda patrimonial, que é o diretor ou o gerente. Você vai colocar aqui no cabeçalho a função que você desempenha na instituição. Daí você vai colocar o número do item, o número do patrimônio, a descrição do bem. E aí você vai marcar aqui se foi por furto, roubo, extravio. Se for por boletim de ocorrência, você vai marcar aqui do lado direito, se foi furto, se foi roubo, extravio ou avaria. Porque avaria pode ter acontecido incêndio, ou pode ter acontecido, tem instituição que já relatou estado de alagamento, e aí o bem deteriorou porque molhou, entendeu? Então você vai marcar qual o seu caso, o caso deste bem que você está relatando agora, relacionando aqui nessa planilha. É importante que seja anexado ao processo o boletim de ocorrência ou RAI, o Registro de Atendimento Integrado. Em caso de avaria sofrida pelo bem, como eu disse, em caso que pode ocorrer alagamento e com isso o bem foi inutilizado, é importante anexar a foto aqui para ver o estado atual do bem. E também vocês vão marcar aqui na apuração de responsabilidade se foi aberto o processo, se sim e se não, justificar o porquê que o processo não foi aberto. E vocês vão marcar aqui do lado direito do formulário se esse caso se trata de furto, roubo, extravio ou avaria. E aí você também deve assinar o responsável pela informação, que é quem está preenchendo, quem está te auxiliando no levantamento, também o diretor e o titular da pasta, que é o secretário da Educação.
Tem um formulário que pode ter ido no seu processo. Esse formulário, eu solicito que você descarte esse formulário, que é um formulário que fala de desfazimento de bens semoventes. Semoventes são animais e nós, da Secretaria Municipal de Educação, não temos animais tombados, então vocês desconsiderem esse formulário. Depois de preencher esses 5 formulários, vocês vão realizar o preenchimento da planilha que está anexada aqui no processo no formato digital. Ela foi em CD aqui no processo, mas ela foi encaminhada também em formato de Excel a planilha para todas as coordenadorias e para as diretorias da sede também, e enviamos também em Excel os formulários. Esses formulários, eles já devem ter sido encaminhados a vocês. Então agora nós vamos falar do preenchimento dessa planilha de levantamento patrimonial em formato digital. Então, você vai preencher com o número do seu processo, que está na primeira página do seu processo, tem o número. Você vai colocar logo aqui na parte superior da página o número do processo. Depois o órgão, que é a Secretaria Municipal de Educação, e o responsável pela planilha, tabulando os dados aqui, tá? E a matrícula do servidor. Então, você vai colocar aqui item, do lado esquerdo da página tem itens. São os mesmos números dos itens que estão nos formulários. Por exemplo, o primeiro quadro que vem aqui é o levantamento dos bens servíveis, que são aqueles que estão em uso, aquele primeiro formulário que a gente falou. Neste formulário, você foi enumerando os itens, então você vai colocar aqui item número 1, tal como está no formulário. Você vai preencher aqui com o número do item, o número do patrimônio, plaqueta, se houver, a descrição do bem, assim como você descreveu lá no formulário, tal como estava no seu relatório geral de bens. Aqui nessas observações, você vai colocar a situação em que o bem se encontra, assim como você já colocou lá no seu formulário. Então, você vai botar essa situação aqui real do bem hoje também. E daí, você vai marcar aqui com número. Se ele é ótimo, se ele é bom ou se ele é regular. Você vai colocar número 1 para regular, se ele estiver em estado regular. Número 1 para bom, se ele estiver bom. E número 1 para ótimo. Então, no final, você vai tabular esses dados. Você vai fazer uma somatória. Quantos bens você tem em estado ótimo, quantos bens você tem em estado bom e quantos você tem em estado regular. Vai preencher aqui na parte de baixo, depois que você elencou todos aqueles que você já citou lá no seu formulário de levantamento. Todos os mesmos, você tem que anexá-los aqui também, tá? E aí no final você vai somar cada um deles e posteriormente somar o total. Esse primeiro aqui que a gente está falando agora é o levantamento dos bens servíveis. Então, você vai dizer o total de bens servíveis que você tem na sua instituição. Depois vem o levantamento dos bens inservíveis, que são as sucatas. Da mesma maneira que você preencheu o seu formulário lá de levantamento de inservíveis, você vai agora transferir para cá. O número do item, você coloca a numeração aqui de acordo com como está no formulário, o número do patrimônio, plaqueta se houver, a descrição do bem, as observações, a especificidade do bem, assim como eu disse para você que é um armário que está faltando as portas, aqui nas observações você vai colocar armário sem portas, ou somente o tampo da mesa, se for se tratar de uma mesa. E aí você vai marcar com um número também, o estado do bem. Se é ocioso, 1. Se é recuperável, você vai marcar o número 1. Se é antieconômico, o número 1 aqui. Se é irrecuperável, você vai marcar o número 1 aqui. Lembrando que para recuperável, você tem que apresentar 3 planilhas de levantamentos de preço, quanto é que fica para recuperar esse bem e anexar ao processo. No final, você vai somar aqui também quantos bens ociosos você tem, quantos recuperáveis, quantos antieconômicos, quantos inservíveis e depois somar todos eles e colocar o total aqui. Posteriormente, vem o levantamento dos bens não encontrados, aqueles que estão no seu relatório de bens e que você não encontrou na sua instituição e que você já lançou lá no formulário de bens, que nós falamos sobre eles agorinha. Então, você vai pegar todos os dados do formulário de bens não encontrados e transferir para cá. O número do item, o número de patrimônio do bem, plaqueta se houver, a descrição do bem tal como está no seu relatório geral de bens e nas observações é o motivo da ausência do bem. Por que esse bem não foi encontrado? Da mesma forma que você descreveu
descreveu lá, você vai dizer por que o bem? Porque um bem ele está desaparecido, porque ele foi doado para outra instituição, desde que eu assumi a gerência ou a direção, esse bem não se encontra na instituição, bem desaparecido em gestões anteriores, e aí você vai marcar a quantidade de bens não encontrados e no final você vai colocar aqui o total de bens. Depois, ainda nessa planilha, você vai fazer o levantamento dos bens sem patrimônio. São aqueles bens que estão na sua instituição e que nunca foram tombados, nunca foram inventariados. Você vai colocar item por item, descrever o bem com as suas especificidades e nas observações você vai colocar por que esse bem não está sem patrimônio? Por que ele não foi tombado? Porque ele foi recebido de doação? Porque os servidores compraram? Porque ele está aqui, mas ele é de um servidor especificamente? Então, você vai colocar essa observação aqui. Por que o bem não está tombado? Tá bom? E aí, você vai marcar o estado atual deste bem. Vai colocar o número 1 se for ótimo, o número 1 se for bom, número 1 se for regular, número 1 se for ocioso. Você vai fazer a somatória de cada tipo de bem que você tem em estado ótimo, bom, regular, e depois fazer a somatória total destes bens. E agora, no final, você vai fazer uma somatória total dos bens servíveis, que são aqueles bens que estão no seu relatório, que você encontrou, que está tudo certinho. Você vai fazer uma somatória deles, que estão lá no seu formulário e aqui na planilha também, vai colocar aqui o total de bens inservíveis também, e o total de bens não encontrados, e o total de bens não inventariados, nunca tombados. Então, colocou o total de cada um deles, depois você vai colocar o total de bens servíveis que você tem e o total de bens inservíveis, finalizando com o total geral de bens. Aí, depois que você preencheu essa planilha, você vai... lembrando que essa planilha, que no caso dos bens sem patrimônio não inventariado, esses bens que não são tombados, vocês devem tirar foto e a gente vai solicitar a abertura, é importante solicitar a abertura de tombamento desses bens. Quando o bem não está para ser tombado, porque talvez o bem seja dos servidores, os servidores não querem que esse bem seja tombado, você tem que preencher um formulário de uso do bem, que está anexado no seu processo. É uma declaração de bem particular. Então, essa declaração ela tem que ser preenchida, tem que ser anexada ao processo e você deve manter uma também na sua instituição. De todos os bens que não poderão ser tombados, você vai descrevê-los aqui, anexar ao processo e deixar uma cópia na sua instituição. Então, depois que você fez os formulários, preencheu essa planilha digitalmente, agora você vai fazer o relatório do levantamento. Esse relatório, ele tem uma explicação, ele tem um caminho, um norte para vocês na minuta, está na minuta de levantamento para inventário. Ele oferece um modelo, ele apresenta um modelo de como que esse relatório tem que ser realizado. Então, na hora de fazer esse relatório, aqui está dizendo no primeiro parágrafo que os agentes patrimoniais nomeados pela portaria número 2127/2020, onde os diretores foram nomeados como agentes patrimoniais, então você vai pôr o número da portaria e pode colocar esse parágrafo aqui, tal como ele está. Só coloca o número da portaria e a sua secretaria. Então, seria Secretaria Municipal de Educação, o nome da sua instituição, /instituição. Então, você pode colocar este parágrafo, tal como ele está aqui. Os agentes patrimoniais nomeados pela portaria número 2127/2020 da Secretaria Municipal de Educação, a sua gerência ou a sua instituição, designada para a realização do inventário anual de bens móveis para o exercício de 2020, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos. E aí você vai dizer o objetivo. O objetivo, já tem até uma sugestão aqui na minuta. Aqui diz que o objetivo desse relatório é apresentar os resultados do inventário anual de bens móveis para o exercício de 2020, referente à Secretaria Municipal de Educação, instituição, põe o nome da sua instituição, visando atender a determinação legal, bem como identificar os bens não inventariados, ociosos e inservíveis para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da unidade. Em seguida, vem a metodologia do trabalho.
Aqui você vai apresentar quais os procedimentos que foram tomados para a execução do inventário. Por exemplo, um exemplo de metodologia que você pode dizer que o inventário ele foi realizado a partir da conferência do relatório geral de bens, da leitura da conferência a partir da conferência dos bens, utilizando-se para isso o relatório geral de bens da instituição. Essa pode ser a metodologia, um exemplo de metodologia de trabalho. E depois no desenvolvimento, você vai detalhar mesmo como que o trabalho foi realizado. Você pode dizer, um exemplo seria que foram designados para o levantamento tantos servidores, que nós iniciamos a partir do agrupamento tal. Você vai falar das dificuldades encontradas durante o processo de levantamento. Então, a metodologia de trabalho, você vai apresentar os procedimentos que foram tomados para a execução do inventário. Como que ele foi feito? Você pode dizer quais os métodos que você utilizou. Um exemplo disso seria você dizer que o levantamento ele foi realizado a partir da conferência de bens, utilizando para isso o relatório geral de bens da instituição. Esse pode ser um exemplo de metodologia de trabalho. Depois você vai partir para o desenvolvimento do trabalho. Aqui diz que você tem que detalhar como esse trabalho foi realizado, descrever as fases da sua realização, os eventos ocorridos, bem como as dificuldades observadas durante a realização do trabalho. Tá, então como que esse trabalho foi realizado? Primeiramente foram designados 1, 2 ou 3 servidores, quantos você achar necessário, foram designados, fez-se uma leitura do relatório geral de bens, que é importante você fazer essa leitura para você ter conhecimento dos bens que você tem, uma leitura do processo, e a partir daí nós fomos realizando o levantamento por agrupamento, iniciamos da parte administrativa da instituição, e aí você pode falar também das dificuldades que você teve, é um local de você relatar mesmo a forma que aconteceu, é o desenvolvimento do trabalho como ele se deu. E depois, na hora de fazer a conclusão, aqui tem uma tabela para você preencher na conclusão. Assim que você terminar o relatório, você vai preencher essa tabela de resumo do inventário. Aqui está solicitando o total de bens da unidade, são todos os bens que a instituição ou a gerência possui, incluindo aqueles bens que foram recebidos de doação e que não foram tombados ainda. Aí depois você vai colocar o total de bens tombados no exercício, são os bens que foram tombados este ano de 2020. Você vai colocar o total aqui. Depois tem o total de bens baixados no exercício. Você vai colocar só um tracinho, porque nós não tivemos bens baixados, nós da Secretaria Municipal de Educação este ano ainda. Então aqui a sua instituição não deve ter sofrido nenhuma baixa de bem. Aí você vai pôr um risco aqui. Aqui no total de bens ociosos são aqueles bens que estão na sua instituição em condições de uso, mas que você não está usando, que para você não serve mais. Então, você vai colocar a quantidade aqui. E o total de bens inservíveis são os bens sucateados, aqueles que foram citados no seu processo de inservíveis do ano de 2019, no caso das instituições educacionais que fizeram esse processo para recolhimento de sucata. Então você vai colocar aquela quantidade que você colocou lá, mais estes que você acrescentou aqui. Então é o total de bens inservíveis que você tem hoje na sua instituição. E o total de bens não inventariados, que são aqueles que estão na sua instituição, mas que nunca foram tombados, que não aparecem no seu relatório geral de bens. Ok? Então aqui ele dá uma continuidade aqui depois dessa tabela, falando que é importante você relacionar os problemas que você identificou ao longo desse levantamento, para você falar desses problemas na tentativa de que esses problemas possam ser supridos no futuro. E aí, lembrando aqui para vocês que caso não haja interesse de tombar esses bens, porque caso esse bem que esteja na sua instituição, ele seja dos servidores, os servidores não queiram que esses bens sejam tombados, é importante que tenha uma justificativa plausível, porque os bens que estão na instituição, eles devem fazer parte do patrimônio da prefeitura. Então a orientação que a gente tem é para que esses bens sejam tombados. Mas caso eles não sejam, porque os servidores não querem, você faz uma ata, uma reunião com eles, e se nessa ata eles disserem que esses bens não devem ser tombados, é importante que você preencha, como eu já disse, a declaração. Só um minutinho que eu vou me reportar a ela novamente.
é a declaração de bens particulares. Então é importante você preencher essa declaração. Nós somos da Gerência de Patrimônio e Almoxarifado, nos colocamos à disposição de vocês para o esclarecimento de quaisquer dúvidas e finalizo dizendo que o prazo para entrega do levantamento patrimonial é 28 de agosto de 2020 e deve ser entregues às instituições de ensino na sua respectiva coordenadoria.